prata aos seus capitães. Mas nunca imaginei, em mais de 40 anos de festa dos cravos, nunca imaginei que chegasse um momento em que tivéssemos, e que eu tivesse também, que refundar Abril. Mas é exatamente neste momento em que nos encontramos. Estamos a viver em eleições livres, sensivelmente ao mesmo tempo que viveram em ditadura. E nem de propósito há aqui um novo ciclo, há aqui um outro tempo. E nesta nova era que debuta hoje, que debuta agora, nunca estivemos sujeitos a uma supressão de direitos e liberdades e garantias como hoje. Nunca os filhos da madrugada viveram nesta opressão. Nunca vivemos debaixo deste jugo do medo, ou como diz Agamben, nunca estivemos perante um Estado totalitário, um aparelho ideológico totalitário que opera pela instalação do terror sanitário, E é por isso que nós aqui hoje, mais do que festejar Abril, nós mesmo aqui hoje, nesta tarde, hoje, no 25 de Abril de 2021, mais do que comemorar a Revolução, nós fazemos Abril. Deixem-me começar por uma nota pessoal, por uma nota muito intimista, porque sim, o pessoal é político. 3 meses antes da grande disseminação da Covid-19, em dezembro de 2019, o meu pai morreu ali mesmo, aqui, a 3 passos do Marquês de Pombal. Morreu aqui, em dezembro de 2019. E morreu porque lhe falhou o socorro, esteve horas à espera do socorro. Os problemas do Serviço Nacional de Saúde pré-hospitalares ou outro tipo de respostas mais avançadas do Serviço Nacional de Saúde sempre existiram. Não foi a partir de março de 2020 que eles surgiram. Já lá estavam muito antes. E foi por isso que o meu pai morreu ali, horas depois de ter chamado pelo socorro, meio nu, sozinho, sem os olhos daquelas pessoas que ele amava, sem as mãos daquelas pessoas que o amavam a ele. Porque o sistema falhou com ele. É mentira que toda esta política, todas estas medidas foram para achatar a curva ou para salvar o Serviço Nacional de Saúde. É mentira. Sucessivos governos, sucessivos políticos desinvestiram do Serviço Nacional de Saúde e foi por isso que o meu pai, como muitos outros, morreu aqui, sozinho, no Marquês de Pombal. Por isso, deixem-me que dedique estas palavras a ele e a todas as pessoas que morreram por ineficácia e por ineficiência do Serviço Nacional de Saúde, fosse por Covid-19, fosse por outra doença qualquer. Urgências entupidas, filas de ambulâncias, profissionais exauridos, mal pagos, isso já existe há anos. Por isso, perdoem-me esta fraqueza. O meu pai era médico. O meu pai, como estudante de medicina, fez a crise de 69. Foi preso por defender o Serviço Nacional de Saúde. Ele foi perseguido pela PIDE, tal como a minha mãe, aqui hoje, que está aqui hoje também médica, já médica, foi presa grávida pela PIDE por lutar pelos nossos direitos e inclusivamente pelo Serviço Nacional de Saúde. Foram meus pais, os nossos avós, os nossos pais, os capitães de Abril, que arriscaram assim pela democracia, que deram o corpo ao manifesto e que nos permitiram essa liberdade que disseram presente. E mesmo assim, ele morreu aqui, sozinho. E como mostra a sua história, como poderia ilustrar a história de muitos outros, esta gestão extrema e radical da Covid nunca foi para salvar o Serviço Nacional de Saúde. De resto, como é evidente, não somos nós que temos que salvar o Serviço Nacional de Saúde. É evidente que é o Serviço de Saúde que tinha que nos salvar a nós e que mesmo assim tem falhado tanto. Aliás, se assim fosse,
Se assim fosse, se isto fosse para achatar a curva, para salvar o Serviço Nacional de Saúde, então porquê é que hoje, em abril de 2021, com tão poucos casos, com pouquíssimos internamentos e felizmente tão poucos mortos por Covid, porquê é que estaríamos ainda hoje sujeitos a tanta repressão e a tanta supressão de direitos? Não estaria, se fosse por isso, não estaria António Costa a gritar como anteontem que as restrições são para manter mesmo sem estado de emergência. Fora! Se fosse por isso, não teria António Costa dito que o estado de emergência é para manter, diga o que disser a Constituição. Se fosse por isso, António Costa jamais ousaria dizer que uma aplicação como a Stay Covid, a Stay Covid, é para instalar, queiramos, quer não. E esta gestão da Covid nunca foi para salvar o Serviço Nacional de Saúde, nunca foi para achatar a curva, nunca foi para nos salvar a nós. Esta gestão da Covid é pura e simplesmente um exercício de domínio, de poder e de controlo sobre os cidadãos. Por isso o que nós precisamos neste 25 de Abril de 21 é dessa nova luta pela liberdade. Não lutamos mais pelo regime fascismo despótico dos séculos XX, que usavam a força como a pressão, ou que precisavam desse domínio direto sobre o outro. Não, não é preciso isso mais. Esse totalitarismo do século XX que terminou em Portugal, graças aos capitães de Abril, não é esse que lutamos. Lutamos contra forças mais insidiosas. Lutamos contra o regime da servidão voluntária, contra o pânico moral que foi disseminado pela população, contra a angústia de morte que foi inculcada com lavagem cerebral, com o beneplácito e o consentimento e o colaboracionismo da maior parte da comunicação social que não fez o seu papel. Não vamos perdoar a estes governos que destruíram a vida de tantos. E não vamos perdoar à comunicação social que abdicou de fazer a pergunta incómoda, abdicou de procurar o contraditório, abdicou de procurar as alternativas e que se perdeu definitivamente nessa aposta da sociedade de espetáculo, escarafunchando nas filas dos doentes ventilados. Não tendo vergonha nenhuma em encontrar todas e expor todas as exceções, em vez de procurar as alternativas, em vez de pensar o modelo sueco ou o modelo da Flórida, esteve sempre a cavalgar o colapso do Serviço Nacional de Saúde, sempre a difundir notícias falsas como o fim do oxigênio nos hospitais, a decretar o fim e o colapso do Serviço Nacional de Saúde 10 vezes por dia, os 4 cavaleiros do Apocalipse ou as 7 pragas do Egito. Não vamos esquecer. E foi assim, tem sido assim, sem prova científica para a maior parte destas medidas, sobretudo para a mais gravosa de todas, o confinamento, que fomos passando de um Estado de Direito a um Estado policial. 3 coisas nós sabemos para já sobre a Covid, para além da sua mortalidade de 0,03%. Em primeiro lugar, como eu disse, ela tem servido para a suspensão e ataque aos mais elementares direitos, liberdades e garantias. Em segundo lugar, e também não perdoaremos, cuspiu milhões de pessoas para a pobreza e para a carência de saúde e de serviços de saúde. E em terceiro lugar, tem sido uma colossal negociata. Mas que grande negociata! Que grande negociata! As farmacêuticas todas subsidiadas com o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, e agora a fazer lucros chorudos e na praça a ver quem dá mais. Essas 3 coisas nós sabemos e também não vamos perdoar. Enquanto
enquanto estas três coisas foram sedimentando nas sociedades, sobretudo nas sociedades europeias ou nas ditas sociedades ocidentais, os nossos idosos que esquecidos estavam, esquecidos, ficaram jogados nos lares e sempre os mais afetados. O verdadeiro grupo de risco, o principal grupo de risco, foi absolutamente negligenciado aqui em Portugal como na Europa toda. Porquê? Porque esta gestão da Covid serviu para enfraquecer os regimes políticos nos seus três pilares essenciais: direitos, saúde e soberania. E como foi possível? Tanta gente pergunta, como é que foi possível isto acontecer? Como é que foi possível termos entregue assim o ouro ao bandido? Como é que foi possível haver tanta concertação internacional sobre um crime contra a humanidade? Porque, em primeiro lugar, e esta é sempre a tónica que tem dominado todos os discursos, em primeiro lugar, foi difundido a angústia de morte. E a angústia de morte, quando o ser humano ou qualquer outro animal está perante a iminência do fim, isso é o mais básico e o mais vil ataque à capacidade de pensar. Poucos aparelhos psíquicos resistem a esse ataque. É assim na selva, perante a morte, ao ataque ou à fuga. E foi isso, essa foi a pedra de toque, o principal ingrediente para atacar todo e qualquer pensamento. E digo-vos mais, nesse ataque a todo e qualquer pensamento, a primeira vítima... vou desistir disto, está muito vento. A primeira vítima, como vocês sabem, eu vejo aqui muitas pessoas relacionadas com a saúde, a primeira vítima foi a ciência. A ciência tem sido uma das principais vítimas. A ciência não é verdade absoluta. A ciência não é religião. A ciência não é dogma. A ciência não é certeza. A ciência é interpelação, é dúvida, é debate. Da discussão nasce a luz. E nenhuma ciência dobrada sobre si mesma, nenhuma ciência dobrada sobre si própria é ciência, muito tão pouco serve às populações. Mas deixem-me que vos diga uma coisa. Sobre ciência... E pesa-me isto na consciência. Sobre ciência, se tem havido ciência que tem sido usada e empregue nesta gestão da Covid, é a psicologia. Aos 19 anos, nos bancos da faculdade, quando nós dávamos as experiências do Asch ou do Milgram, o quão fácil, o tão simples é pôr as pessoas a obedecerem ao grupo, a terem tanto medo de serem uma voz dissonante da maioria, o quão fácil, como nas experiências de Milgram, é as pessoas aplicarem choques elétricos a outras, só porque a autoridade, a voz da autoridade lhes diz que sim. Quando eu tinha 19 anos e estudei essas experiências na faculdade, nós e os nossos colegas dizíamos, ufa! Ainda bem que vivemos em democracia. Isto nunca nos vai acontecer. Obrigada, capitães de Abril. Mas não, eu estava errada. Profundamente errada. Porque são justamente esses princípios de que a maior parte das pessoas sucumbe ao grupo, tem medo da autoridade e com isso é mesmo capaz de comportamentos sádicos e de abdicar completamente da sua autonomia, de qualquer pensamento crítico, que tem sido usada nesta gestão da Covid. Se há queixa em relação a alguma ordem que devia ter sido feita, é de facto em relação à ordem dos psicólogos, por permitir que a sua ciência seja vilipendiada e usada como uma bomba atómica nas mãos de verdugos. Eu penso que a maior parte de nós aqui hoje, como a maior parte dos que desfilam aqui na avenida, advoga, de facto, um equilíbrio entre as liberdades individuais e o bem comum. É assim, tem que haver, de facto, essa harmonia. Ninguém nega aqui que existe um vírus e uma questão de saúde pública a qual temos todos a obrigação de atender. A questão aqui central sempre foi o total exagero, o extremismo, o radicalismo com que foi feita esta gestão da Covid, abalroando o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à circulação. Uma crença burra que tínhamos que trocar saúde por democracia. Ou uma prática tóxica em que todos os cidadãos ficam privados do seu direito à saúde, mas são juridicamente obrigados a tal, como diz também o filósofo. Alguém acredita que se salva um país
ou que se salva um povo empobrecendo-o? Alguém acredita que se protege a vida suspendendo-a? Pois é isto que nos tem sido enfiado pela goela abaixo. E com isto, a maior parte dos cidadãos tem aceite prisão domiciliária de pessoas que não são criminosas e não estão doentes. Tem aceite quarentenas que foram decretadas ilegais pelo Tribunal Constitucional. Tem aceite confinamentos e testes que foram decretados ilegais pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Tem aceite que sejam criados crimes pelo Governo, por decreto, pelo Conselho de Ministros, quando essa competência legislativa compete apenas e somente à Assembleia da República. E com isto temos aceito totalmente a banalização do estado de emergência e silenciado tantas vozes tão importantes da esquerda à direita, desde a Economist, à Human Rights Watch, à ONU. Chegamos totalmente ao teatro do absurdo. Faz algum sentido impedir alguém de caminhar no calçadão da praia enquanto estão lojas de bricolagem apinhadas de gente? Isto faz algum sentido? Faz algum sentido vedar todo e qualquer espaço público, impedir que as pessoas vão aos jardins, que pratiquem desporto ao ar livre, como quando nesta e muitas outras doenças o sistema imunitário é fundamental? Faz algum sentido? Admite-se, num país europeu do século XXI, que necessitemos de um comprovativo de morada para passear o cão? Podemos admitir que as multas correspondentes de 200 a 1000 euros num país de salários de miséria sejam cobradas na hora, impedindo o natural direito à litigação e à impugnação? Podemos permitir isso? Deixem lá as boas intenções, que delas está o inferno cheio. Nós estamos perante um fascismo sanitário. Este novo normal, o chamado novo normal, que debutou com o 11 de setembro, onde começamos a trocar a nossa liberdade pela nossa segurança, está agora consolidado. Temos uma longa luta pela frente. Esta é a sociedade da desconfiança, da delação. Esta é a sociedade da coação. É a sociedade da perseguição. O que é este desfile do 25 de Abril? Este desfile do passado e da memória não é o que nós precisamos. Nós precisamos de disputar o amanhã. Nós hoje aqui fazemos Abril. Nós hoje aqui rebelamos-nos contra este futuro. Viva o 25 de Abril!